Bom, pessoal, eu já liberei aqui o início da gravação, né? Então, sejam bem-vindas aí, né? A última, pelo menos a última OC é EAD, né? Deixa eu compartilhar aqui para a gente já tomar pé da situação aqui. Eu vou pôr a tela inteira. Então, pessoal, né, a gente tem aqui, lembrando que a gente finalizou aqui a OC de manutenções e operações de sistemas elétricos de potência, né? Só tinham duas atividades, né? Parabenizar vocês, vocês tiveram aprovação aí 100%, né? Essa semana, na terça-feira, ou foi na quarta, eu não estou lembrado, nós tivemos a reunião, né? De conselho de classe e os resultados aqui nessa turma de vocês tá de parabéns, né? Porque nesse módulo 3 que eu assumi, né? Eu estou acompanhando vocês, vocês estão tendo um desempenho muito bom, né? E daí o aluno que não, né, não conseguiu fazer entrega de outras atividades aí, eu já enviei a mensagem, já entrei em contato com ele, né? E estou aguardando os envios, né? Mas basicamente, praticamente 100% de vocês já não tem, né, nenhum de vocês faltando. Então, pessoal, a grade aí do Senai aí do Espírito Santo, né? Ele é um pouco diferente, né? O nosso aqui, nós finalizamos na 16ª o C, que é o C de projetos elétricos do sistema, né? Do sistema elétrico de potência, ou o projeto do CEP, né? O CEP com S aí, né? Então, vocês vão ter aula, web aula EAD até aqui, até esse projeto aqui. Desconsiderem essa aqui é a parte do integrador, porque a parte do integrador, vocês lá no módulo, no final do módulo 2, né? Vocês já fazem é uma UC que eu esqueci o nome dela, né? Mas ela é equivalente a um projeto final de curso, né? E daí vocês finalizam aqui com um projeto integrador, que ele é totalmente presencial, né? Não tem aulas EAD. Já de antemão, né? Eu conversei aqui com o professor Hipólito, né? Que ele tem algumas turmas aí do Espírito Santo que estão, assim como vocês, né? Finalizando aí o curso de eletrotécnica. Nós temos, né? A gente já apresentou a proposta aí, a gente só está aguardando de é, ter nesse período aqui do projeto integrador, né, é, a gente, né, ter aqui palestras online, né, por exemplo, aqui em Goiânia, eu tenho um colega, né, que ele é o presidente da Agência Goiana aí de Engenheiros Eletricistas, então ele foi o responsável pela elaboração e implementação do projeto aí, né, de a parte de carregamento do transporte público, o Metrobus aqui em Goiânia. Tem alguns ônibus aí, né, que são um carregamento com energia solar, né, e carregamento através aí, utilizando estações de carregamento aí com placa solar também, né? Temos temas como hidrogênio verde, temas aí sobre a segurança do trabalho, temas sobre linha viva de distribuição, né? Então a gente fez a proposta aí, né? Antes da gente finalizar a nossa última OC aqui de projetos do Sistema Elétrico de Potência, né? Eu vou avisá-los para, desculpa, gente, meio gripado, para quando, né, tiver essas palestras aí, já avisar vocês antecipadamente para vocês participarem. Aí da questão do EAD, ela não é pontuada para o EAD, ela só é pontuada aí para o presencial. Mas o objetivo dessas palestras, na época aqui do projeto integrador, né, é mostrar as últimas tendências aí, não só das tecnologias, mas do mercado, né? Por exemplo, hidrogênio verde, há muito tempo né, vem se falando sobre o hidrogênio, a utilização do hidrogênio, né? O que que é o hidrogênio verde, né? Por que que ele tem
esse código aí de cores, né? O que, que seria o hidrogênio cinza, hidrogênio azul e por aí vai, né? Então, a proposta nossa é a gente fazer uma espécie de um workshop, né, online, só que, né, sem ter tarefas valendo ponto, né? Só vai valer ponto o projeto integrador que vocês já estão fazendo aí com o professor presencial, né? Eu não sei nem se é o professor atual aí, que é o que assumiu a turma, né? O Gutenberg aí na parte sistema elétrico de potência, tá? Então, só para fazer esse disclaimer antes da gente iniciar a nossa aula, né? Então, eu já atualizei as notas, né? Pedi desculpa que eu demorei um pouco para fazer a correção aqui da UC anterior, né? De manutenção do CEP, né? Já atualizei as notas, já coloquei lá no Drive, no sistema vocês vão olhar aí, vão ver que, né, vocês obtiveram a aprovação, né? Então vamos iniciar essa matéria aí de projetos do CEP, né? Então, pelo calendário aí de vocês, ela iniciou no dia 29, né? E vai terminar 29 do 5, né? Ano passado. E vai iniciar, né? Vai finalizar 28 do 6, né, que é o período aqui das 16 UCs, né, e desde a 11ª até a 16ª, a gente fez o que a gente chama aí no sistema do Senai, o módulo, né, o módulo específico 3, que é na parte de sistema elétrico de potência, né, então você já começa a pegar cargas maiores, que é, né, veio lá do projeto do módulo 2 antigo, né, projetos industriais, e a gente só vai ampliando e crescendo a, a aquisição de cargas aí, né, dos clientes, né? A gente começa lá do universo micro, projeto predial, né, e vai só crescendo, projeto industrial, agora é projeto do sistema elétrico de potência, né? Em específico, essa matéria aqui, né, ela em específico, a gente vai falar do projeto da rede de distribuição, não é do projeto do CEP como um todo. Inclusive, eu já comecei a falar do projeto do CEP propriamente dito lá nessa matéria que eu lembro, instalações de sistemas elétricos de potência. Então, eu vou fazer aqui uma introdução, né, como se diz, um recordar é viver aí, para, né, para a gente ver tudo que, né, relacionado aí a projetos, né, a forma de cálculo, né, tem algumas particularidades e daí a gente vai adentrar aí, né, de cabeça. Inclusive, né, o momento presencial de vocês, né, as UCs, elas são idênticas, né, ou as UCs não, as atividades, né, são 3 atividades, né, vamos entrar aqui na sala de vocês, né. Então, as 3 atividades, né, ó, atividade um, 2 e 3 aqui, né, elas elas têm correlação direta com as atividades que vocês têm que entregar aí no momento presencial, né? Quando eu fiz o alinhamento com o professor, por essa matéria aqui ser um gargalo, como assim, professor? Essa matéria aqui é um gargalo porque não é só aqui no curso de eletrotécnica que ela é pouco abordada, pouco conhecida. Antigamente falava-se muito pouco, tanto no curso de eletrotécnica, né, instituições aí também de renome, assim como aqui no Senai, né, a antiga escola técnica, né, que era o Cefet, o pessoal antigamente chamava de Cefet, atualmente são os IFs, né, os institutos federais, aí tem os institutos federais de cada região, né, o goiano, tem os institutos, os federais aí, propriamente dito, né, dentro do perímetro urbano aí do município, né, então, o sistema elétrico de potência, desde essa época aí, ele é pouco abordado, não só no curso técnico, né, mas, porque antigamente só tinha um curso técnico, e o técnico em eletrotécnica, obviamente, né, vamos ser mais específico, né, e o de engenharia elétrica. Então, mesmo você fazendo um curso de engenharia elétrica, antigamente, né, nas instituições aí que eu ministro aula aí na engenharia elétrica, mudou bastante, né?
Só para vocês terem uma ideia, né, eu peguei experiência lá só, né, quando eu fiz estágio e, e na e na parte assim de eletricidade predial, né, e industrial. Só que o CEP mesmo, o sistema elétrico, que é, a parte de distribuição, a parte de transmissão, a parte de geração, é assim, é falado por alto, né? E todo o curso, né? Seja um curso de graduação, uma engenharia elétrica, um curso de pós-graduação ou de técnico, né? O de eletrotécnica, ele basicamente, todos esses cursos aí, eles são generalistas. Como assim, professor? Do mesmo jeito que o eletrotécnico, né? Vocês não tiveram a matéria lá que era, se não me falha a memória, o C6, que é acionamentos, né, elétricos, pneumáticos, né? Porque em instalações elétricas industriais, a gente trata de acionamentos elétricos propriamente ditos, né? As diversos tipos de partida, né? O porquê que tem que se fazer uma partida aí utilizando contator, né? Utilizando outras estratégias aí, né? As mais aplicadas aí no sistema aí, né, com inversor de frequência, com soft starter e afins aí, né, ou um CLP, né, ou embarcado alguns sistemas específicos para um tipo aí de partida, né, um tipo de máquina específica, né. Então a gente vem, né, vendo aí nessas disciplinas aí, né, a parte do predial e do industrial. Já a parte do sistema elétrico em si, né, o, lembra lá na NR10, né? Quais que são as fases do sistema elétrico de potência, né? É geração, transmissão, distribuição e consumo, né? Ou seja, você gera, você cria, você depois que criou na geração, você transmite ela, né, para os vários pontos aí do país, né? No caso nosso aqui, o Brasil. Você chega nos centros urbanos, numa subestação de potência, você distribui através da rede de distribuição, que é o que a gente vai tratar específico aqui em projeto. Fala projeto do CEP, né? Mas se a gente fosse tratar específico, no geral de projeto do CEP, a gente teria que falar, já iniciar lá desde geração, transmissão, distribuição, né? O consumo a gente já falou, porque no cliente, né, é o chamado projeto elétrico predial ou projeto elétrico industrial, né? Mas faltou, assim, se fosse geral, a gente teria que falar de projetos nesses vários estamentos aí, né, que é a geração, transmissão e distribuição. Em específico aqui, vamos adentrar na distribuição e fazer, né, um recorte e recordar lá da matéria de instalações do CEP, né? Lembrando aqui, pessoal, eu peguei esse slide aqui, renovando aqui, lá da matéria, vocês já estão cansados de ver lá da matéria de sistema elétrico de potência, né? Instalações do CEP, né? Então, ó, relembrando aqui, né? No contexto geral, né, vou até colocar em tela cheia aqui, né? No contexto geral aqui, esse aqui é um sistema elétrico de potência, né? É igual lá na matemática, né? Quando fala sistemas de equações, né? Você tem um sistema de equações. Que tipo de equações? Equações lineares, né? Ou seja, equações em que tem o expoente, né, da variável. E lembra lá? Mudar a cor aqui, que aí fica mais fácil, né? Lembra lá, uma equação linear, ela tem o expoente, a variável, né? No caso que eu estou chamando x, né? A variável elevada a um, né? Ou seja, fica subentendido aqui, a gente nem coloca, né, o 1 aqui, eu só estou colocando para ficar evidenciado, né? E daí uma equação linear, aí geralmente ela tem os elementos aí gerais de uma equação do primeiro grau, né? Você tem o AX, né? Mais B, né? Igual a zero aqui, né? Ou, né? Vamos ser mais preciosistas aí para os matemáticos não ficarem bravos com a gente, né? Igual a Y ou f de x, né? A função, o y está em função de x, ou seja, a partir, né? Lembra lá da
a função é bijetora, né? A partir de um X, eu tenho a, a solução chegar aqui no Y, né? Então, essas variáveis aqui, né? Nós temos o termo que multiplica com x, nós temos o termo que ele não está acompanhado aqui, né? Para eu ter a equação completa, né? Então, uma equação linear dessa daqui, eu posso fazer um sistema de equações, né? E, inclusive, eu posso, sei lá, ter mais de uma variável aqui, né? Ó, mais y, mais z, né? Mais, sei lá, h. E cada uma pode ter um coeficiente ou não, ou seja, algo multiplicando, né? E daí, se eu pego várias dessas equações, as que é 2x, mais, sei lá, 3y, mais 5z, mais 18h, e vou empilhando elas aqui, e aí eu vou criar um sistema de equações. Se o expoente de cada variável aqui é um, então são equações lineares. Do mesmo jeito, o sistema elétrico de potência, né? Ele tem aqui onde você produz, que é a geração, né? Nós temos aqui, ó, a transmissão, né? Sai de uma subestação lá da geração e chega, né? Vou até aproveitar aqui o que já está escrito aqui, né? A transmissão de energia, né? Aí eu vou chegar num centro urbano, por exemplo, aí, né, em Colatina, né, pela concessionária e a empresa de Força e Luz Santa Maria, né? Eu vou chegar num sistema de distribuição. E nesse sistema de distribuição, ou eu tenho, na maioria, né, dos casos, né, aqui geralmente você tem dentro desse sistema aqui de distribuição, você tem circuitos é, de média tensão, MT, ó, que fica geralmente nessa parte aqui de cima, e eu tenho circuitos que ficam geralmente aqui mais abaixo aqui, que são os de baixa tensão, o BT. Você tem circuitos que são chamados circuitos aéreos, que são esses aqui, ó, com poste. Tem um poste de seção circular, né? Que ele parece ser cilíndrico, mas na verdade ele é cônico, né? Ele, ele é menor na ponta, né, lá no alto, e ele vai descendo, ó, ele vai ficando maior, né? Como se fosse um cone mesmo. Do mesmo jeito, nós temos postes aqui na distribuição que eles são quadrados, né? Ele parece uma caixa aí, sei lá, uma caixa de leite aí, né? Retangular, né? O, né? Parece um paralelepípedo reto-retângulo, né? Lembra lá de geometria espacial, né? Mas na verdade, né? Eu até desenhei errado aqui. Deixa eu desenhar. Mas na verdade, ele é uma pirâmide, ele é um tronco de pirâmide. Que lá no alto, no poste, o quadrado aqui, né, o retângulo aqui, né, ele é menor e vai descendo o poste, ele vai ficando, né, com um retângulo maior aqui, né? Então, a rede aérea tem postes circulares, tem postes quadrados, né, chamado de DT, o duplo T, e tem, né, o de seção circular, né? Geralmente o pessoal chama de CC, né? Que tem a seção de sessão plenária, né? E tem a seção ali de corte. Beleza. E eu tenho também circuitos subterrâneos. Aí o circuito subterrâneo, né? O próprio nome já diz. Ele sai aqui da subestação de energia, vem aqui pela uma caixa de passagem. E aí eu tenho, do mesmo jeito, eu tenho circuitos subterrâneos. Eu posso ter de média tensão e de baixa tensão, o BT aqui, que vai ser o quê? Distribuído na cidade aí, né? E essa rede aqui, né, o circuito aéreo e o circuito subterrâneo,
ele é chamado de urbano porque ele está dentro de um município, né? No caso de vocês aí, Colatina, no meu caso aqui, Goiânia, né? Goiás. Então, eles estão distribuídos aqui justamente para fornecer energia para o consumidor, né? Por isso que lá na NR10 fala, né? As fases do sistema elétrico potência, né? Geração, transmissão, distribuição e consumo. O consumo é o consumidor mesmo aqui, né? Então, o motivo de eu, né, gerar, né, o operador nacional do sistema e as geradoras aí, né? Ele criar essa energia, ele produzir, né? Por isso que está aqui no recorte produção, né? E produzir energia, porque lá na ponta, né? Depois que passa pela transmissão, a distribuição aérea, distribuição subterrânea, eu vou fornecer energia para esse cliente. Eu posso fornecer energia para o residencial, né? Eu posso fornecer energia. Vamos fazer de conta que eu tenho uma indústria aqui, ó. Desenhar aqui um prédio aqui maior aqui, né? Uma edificação maior, né? Então eu tenho a indústria. Ou um comércio grande, né? Uma empresa aí, né? Um grande atacadista aí, tipo aquele açaí, né? Beleza. A diferença é que essa rede de distribuição aqui, ela tem, né? Para eu conseguir pegar a energia aqui, ó, que está vindo lá desde a geração, passa pela transmissão e distribuição, né? Para eu fornecer energia para esse cliente, eu tenho que, na malha urbana aqui, ó, nos postes, né? Nos postes eu tenho que inserir transformadores. Aí existe um padrão, né? Que provavelmente o professor deve ter falado lá na aula de projetos elétricos, né? Ou foi instalação industrial, ou então projetos elétricos industriais, né? Que você instala um transformador aqui, a primeira função primária desse transformador que está instalado aqui na rua é pegar a energia da média tensão, né, o MT, né, a média tensão é 13,8 kilovolts, 13.800, né? Quando eu falo esse nível de tensão, né, eu estou falando da tensão bifásica, porque esse cliente aqui, ó, vou fazer um esboço aqui de uma estrutura, né, de média tensão, ó, um poste aqui, seção circular, uma cruzeta aqui de madeira, que é basicamente um pedaço de madeira aqui, ó, uma mão francesa plana, que como ele é circular, esses aqui, o duplo T, ó, daqui de 10 em 10 centímetros, você vai ter uma furação aqui, ó. Essa furação vai atravessar o poste. Aí, por exemplo, se eu colocar uma cruzeta aqui, ó, eu coloco um parafuso aqui, que é chamado parafuso tipo máquina, né, ou cabeça quadrada. Esse parafuso passante, eu passo ele aqui na cruzeta e deixo ele ancorado. Já num poste aqui que o perfil dele é circular, não tem como eu fazer isso, né, utilizando, mesmo porque o circular não tem furação, o quadrado tem. Daí eu vou utilizar cintas. Eu utilizo uma cinta aqui para segurar essa mão francesa plana, que ela parece uma régua de pedreiro aqui. Eu vou ter aqui uma cinta aqui, ó, aqui é a vista aérea aqui. Eu vou ter uma cinta e eu vou ter uma ferragem chamada de sela aqui, ó. Essa ferragem aqui em forma de sela, ela parece um C, a letra C, né? Deitada aqui, né? C geralmente a gente desenha assim, né? Um arco aqui aberto. A sela da cruzeta, ó, ela, além da gente desenhar ela deitada como se fosse um U, né? Ele ainda tem esses ângulos retos aqui, justamente para que atrás, ó, eu coloque a cruzeta de madeira e nessa parte aqui, ó, o perfil circular do poste, ele vai se acomodar aqui. Aí, óbvio, não desenhei, né? Mas aqui, ó, segurando a sela, você vai ter uma cinta. Basicamente, é como se fosse um cinto mesmo, metálico, que ele fica aqui
em volta do poste. Esse cinto metálico, ele vai segurar a cruzeta junto aqui com, né, com a sela. Ele vai segurar também a mão francesa plana. E aqui em cima eu tenho a média tensão. Aí eu teria aqui a fase A, eu teria aqui a fase B, né? Em cima aqui de um isolador. E a fase C aqui, né? Inclusive, né, o 13,8 é a tensão entre A e B ou a tensão entre A e C. Na verdade, a tensão monofásica da rede de média tensão é 7.000 para 13,8, né? É por volta de 7.965 volts, né? Ou seria 7,9 quilovolts, né? Se você fosse aproximar, daria 8.000 quilovolts, mas é quase 8.000, né? 7.965. Aí esse valor aqui multiplicado por raiz de 3, aí ele vai dar os famosos 13.800 ou 13,8 kV. Aí se eu pegar esse aqui é o valor monofásico, ó, uma fase, esse daqui é o valor entre duas fases, A e B, A e C, ou B e C, né? E depois eu pego o valor bifásico aqui, ó, multiplico por raiz quadrada de 3, que vai dar um valor trifásico. O valor de tensão entre as três fases na média dá por volta de 23.000 e alguma coisa. Acho que é 23.900, mais ou menos. Vou fazer uma continha rápida aqui de padaria. Então, ó, 13.000. Obviamente não vai dar, ó, 3.800 multiplicado na raiz quadrada de 3. Aí 23.000 vai dar um pouco mais, viu? Mas aí dá 23.902 volts. 23.902 volts aqui, ó. As três fases para o padrão 13,8. Igual a gente fez aí em aulas anteriores, né? Onde é monofásico 220, você multiplica por raiz de 3 dá 380 aproximadamente. Pega a bifásico, multiplica por raiz de 3 novamente, né? Vai dar 656, aproximadamente 660, né? E ainda tem um padrão de média tensão, o chamado 34,5 kV, que é a mesma coisa, ele é o padrão de tensão bifásico, né? Sempre eles mostram a tensão bifásica, né, no padrão, daí a gente deduz a monofásica e multiplicando o bifásico por raiz de 3 novamente vai dar a tensão trifásica real da linha aí, né? Então, vocês concordam que é uma tensão muito alta e qualquer equipamento que eu, né, assim, né, quando eu era, né, menor, né, mais novo, eu achava que a energia era tanto do cabo mais alto quanto desse cabo mais baixo aqui. Para mim era tudo igual, para mim tudo estava naquela tensão que a gente espetava lá os equipamentos na tomada, né, a TV, televisão, né, e outros tipos de equipamento aí, né? Mas na verdade, a média tensão, ela não está pronta para o uso residencial, nem industrial e muito menos comercial. Ah, entendi, professor. Então ela não está preparada. Aí por isso que o objetivo primário de eu ter um transformador aqui, ó, em um poste, tipo esse poste aqui, por exemplo, né? Tô colocando aqui, ó, tem um poste aqui, eu vou pôr um transformador aqui. Então, o objetivo primário dele é eu pegar essa rede, distribuir aqui no centro urbano aqui, né? O 13,8, por exemplo, e daí o transformador, né? Vai chegar o 13,8 no primário e depois sai ele 220, por exemplo, monofásico, no secundário. Se eu não me engano, acho que eu até deixei a norma aqui. Eu não abri. A norma antiga aqui é NTC 10, se eu não me engano.
Aqui, ó. Essa aqui foi extraída, né? Toda norma de distribuição, pessoal, é extraída de uma norma técnica de distribuição. Peguei essa aqui antiga, que é a que eu tenho mais. Eu nem peguei as da Equatorial, que é a atual concessionária aqui, para não, né, para eu não ficar procurando muito e ser mais assertivo com vocês, ó. Essa NTC aqui, ó, que é a antiga concessionária nossa, né? Primeiro era a Celg, depois veio a Enel Distribuição, né? E atualmente estamos na Equatorial. Lembrando que eu não sei como é que é aí pelo menos a distribuição, eu sei que aí em Colatina é a empresa de Força e Luz Santa Maria, né? Aqui em Goiânia, a distribuição é a Equatorial, né? Quem cuida da distribuição. Quem cuida da transmissão é uma empresa portuguesa, a EDP, e quem cuida da geração, né, das PCHs que tem aqui, né? Eu não me lembro quantas que tem aqui em Goiás, né? Talvez até uma, né? Das pequenas centrais hidrelétricas, né? Ainda é a CELG, só que é a CELG geração, né? Porque antigamente, como era estatal, né? Você tinha uma empresa maior que ela é chamada, até hoje ainda tem, né? Porque sobrou uma, a antiga Celg Participações, né? E na Celg Participações, né? Fazendo uma analogia aqui, é igual, vocês lembram que saiu, não tem muito tempo não, que o Google teve que criar uma empresa maior, em que nesse guarda-chuva, ou seja, estaria uma empresa maior. Se eu não me engano, a empresa, a signatária mesmo, a dona do Google, né? Porque o Google era a empresa maior, né? Para evitar aí questões, né, de monopólio e tal, né, eles criaram, se eu não me falha a memória, a Alphabet, acho que é isso. A Alphabet, ela é dona do Google, ela agora é dona, né, do YouTube, por exemplo, né, que o YouTube, ele foi comprado antigamente aí pelo Google, né, e foi colocado, né, ele fazia parte, né, ele se incorporou. Daí a Alphabet, ela divide todas as empresas e ela é o guarda-chuva, ela seria a Celg Participações, né? Então a Alphabet é a empresa maior e embaixo do guarda-chuva da Alphabet você tem o Google, você tem o YouTube, você tem o Android, né? Que é o sistema operacional aí para, né, para dispositivos aí, né, de várias marcas aí, né? Mas o Android baseado em Linux, ele é da Alphabet. E do mesmo jeito, né? Provavelmente aí na região de vocês, talvez a distribuição seja a Santa Maria, talvez a transmissão, né, tendo, obviamente tem linhas aí, né? Aí cuida de tantos quilômetros aí, né? Uma outra empresa, às vezes, né? E se houver uma central hidrelétrica, né, uma PCH aí, por exemplo, ou um outro tipo de usina, né, como uma, sei lá, solar ou uma eólica, né, provavelmente, né, é outra empresa que cuida. Então, ó, o padrão aqui dos transformadores aqui, ó, foi retirado direto da norma. Eu não me lembro de cabeça qual que é a norma. É, a norma, a NBR, né, que criou aqui, né, que foi retirada aqui, ó. Tem até aqui, ó, ensaios. Aí essa é uma norma acessória aqui, ó. Fala sobre ensaios, né, principalmente de transformadores, ó. Tá na BNT 53 né, -2. Provavelmente são vários cadernos. É igual a NBR 54 19, que é sistemas de proteção contra descarga atmosférica, né? Então, se eu não me engano, são 4 volumes, né? Aí cada volume cuida de um aspecto aí do SPDA, né? O de supressão contra descarga atmosférica. Então, aqui, ó, você tem os padrões, ó. Deixa eu ver se na tabela um aqui são tolerâncias, né? Perdas a vazio quando você não tem carga, né? Aqui, ó. Essa tensão máxima aqui, ó, todo transformador aí da rede de distribuição, né?
seja ela urbana, seja a parte da rural, né? Que ele é o 13.8, o pessoal chama 13.8, por projeto, ele foi projetado, ó, por isso que fala, ó, tensão máxima do equipamento. Sempre vocês vão ouvir isso, provavelmente o professor, né, de vocês aí lá do módulo básico, módulo 1, módulo 2, né, ele deve ter falado, né, que o padrão de um projeto elétrico, ele é galgado no superdimensionamento, ou seja, você vai dimensionar um sistema elétrico, né? Basicamente são os cabeamentos, as proteções, né? Na forma aí de chaves, né? Chave fusível da redistribuição, né? Na forma de disjuntores, tanto os de baixa tensão quanto os de média tensão, né? Os resfriado a óleo. Então, você tem um padrão aí de construção desse projeto, né? E sempre o projeto elétrico, ele é galgado no superdimensionamento. Sempre eu dimensiono para tensões e correntes acima do que se espera, né? Da que a expectativa do equipamento que for utilizá-lo. Então, a 13.8, ela foi projetada para suportar 15 kV. Às vezes, quando, né, quando você vai fazer a compra de um transformador num projeto industrial, né, geralmente você procura os transformadores padrão, né, 15 kV lá no manual do usuário, né, até a forma aí de você escrever lá, né, digitar, né, no Excel lá. Ele é 15 kV, porém a tensão nominal, né, a tensão de trabalho, aí vai estar lá no catálogo, 13.8, mas lembrando que é 13.8, ó, igual tá falando aqui, ó, tensão de linha. Toda vez que vocês verem esse termo tensão de linha, quer dizer que é uma tensão bifásica, é uma tensão entre a fase A e B e assim sucessivamente. Esse é o padrão que aparece. Ah, professor, então quer dizer que a tensão bifásica, o padrão em que ele foi projetado, né? Tensão de linha é de 15 kV, mas na verdade, se eu multiplicar por raiz quadrada de 3, eu vou ter a tensão aí de projeto, né? A tensão máxima que ele suporta, né? Fazendo a conta novamente aqui, ó, só para a gente visualizar os valores, né? Que esse padrão aqui, o que aparece no catálogo, é sempre a tensão de linha, igual tá mostrando aqui, ó. Fase 13.8. E aqui ele aproveitou para mostrar as derivações. Professor, o que que é isso? Derivação é de comer ou passar no cabelo? Derivação, lembra lá das bobinas, né? Lembra que em alguns, se eu não me engano, acho que exercício lá de eletricidade, né? Você tem a bobina aqui, ó. Em uma bobina de um transformador, por exemplo, você tem regulagens aqui através de uma placa, e parece um dial aqui também, né? Que são chamados de tap do transformador. E esses taps aqui, ó, por exemplo, aqui eu tô chutando aqui, ó. Essa bobina aqui tem, sei lá, 4.000 voltas. Tô chutando, viu? Ou seja, ela é formada por 4.000 espiras com com um diâmetro, né? Como se diz, o arco aqui que compreende esse diâmetro aqui, né? Ele tem uma medida aqui linear, beleza. E o TAP é justamente eu pegar aqui em uma quantidade X, sei lá, tô chutando aqui, ó, 200 espiras aqui, ó, 200 voltas. Eu vou ter uma regulagem aqui. Mais aqui abaixo, eu vou ter, sei lá, 600 voltas e por aí vai, né? Lembra lá que a equação lá dos transformadores, ó, o número, né, de espiras do primário é proporcional e direto, né, ao número de espiras do secundário, né? O primário seria o 13.8, o secundário é a baixa tensão, né, o 220 é proporcional ao nível de tensão que vai aparecer no primário, que também é proporcional ao nível de tensão que vai aparecer no secundário, e tanto o número de voltas, né, do primário e do secundário, eles vão ser inverso à corrente. Aí por isso que a gente muda aqui, ó. Corrente do secundário, a gente inverte aqui, ó.
e a corrente que vai aparecer no primário aqui, né? E basicamente eles estão ligados em triângulo, por isso que a gente vem desde lá da primeiro C, basicamente é da segunda, né, eletricidade, a gente vem fazendo os exercícios aí, né? Vocês, instalações aí, por exemplo, industriais, né? Vocês aprenderam como é que eu conecto um equipamento lá na bancada, lá, ele na arquitetura, né? Seja um motor, um transformador em triângulo, em estrela, né? Ou seja, todo aquele conhecimento que você vem adquirindo, você vem aí lapidando ele, você vai utilizar ele agora. Então, você tem as relações aqui de tensão e os TAPs, né? São justamente as derivações aqui, ó. Você vai aumentando, né? Basicamente, quanto maior o número de voltas aqui, ó, olhando aqui pela equação, né? Vamos pegar o do secundário aqui, o de baixa tensão aqui, ó. Quanto maior, só olhando aqui para essa equação aqui, ó. Quanto maior o número de voltas aqui do secundário, né? Ou seja, quanto mais voltas aqui no TAP eu tenho, até chegar no máximo aqui, ó, maior vai ser a minha tensão no secundário. Então, uma quantidade pequena aqui de voltas, eu tenho uma tensão menor, aí eu vou, ó, é por isso que eu falei aqui, ó, 200 volts, vou aumentando aqui 600 e tal, né? Volts não, né? Coloquei voltas aqui, né? Mas eu poderia muito bem, né? Aumentando aqui o número de espira, vamos supor que eu tenho, sei lá, já que eu estou falando aqui de baixa tensão, né? 200 volts, sei lá, por fase, né, vai ser no máximo 220, não estou chutando aqui, né? Não estou fazendo nenhuma conta proporcional. Sei lá, 58 volts. Aqui é voltas, né? Se vier de voltas, e aqui 58 volts. Aí 600 voltas aqui, né? Eu tripliquei aqui, né? Então seria aqui 24. 15, 16, 17. Então daria 174 volts, né? Então vai aumentando a quantidade de espiras no secundário, vai aumentando a tensão no secundário. Por isso que aparece aqui ó, o número de derivações, né? E gradativamente aqui eu vou diminuindo a quantidade de voltas aí, eu vou diminuindo o nível de tensão, né? Tanto a tensão de linha quanto a tensão de fase, ó. A derivação 4 aqui, ó, o monofásico dessa 13,8 aqui, ó, é o mínimo que ele chega é na casa dos 6.929 volts. E para esse tipo de construção aqui, ó, o máximo na derivação máxima aqui, ó, 7.967 volts. Eu quase que eu acertei aqui o exato, né? Olha, de 12.000 no primário, né, a tensão de linha, né? Sempre quando fala fase é tensão de linha. Sempre quando fala fase, né? Pode ser a fase A, B e C e o neutro aterrado aí, né? Lembrando que por padrão, pelo menos aí na rede de distribuição, né? O primário vai estar em triângulo e o secundário vai estar em estrela, porque aqui, ó, no ponto zero aqui, ó, a grandeza vetorial, eu tenho o neutro que vai estar aterrado no sistema elétrico aqui. Ah, professor, estou entendendo. Então, isso aqui foi uma norma, é uma norma técnica de distribuição retirada de uma NBR e ela, né, mostra aqui como padrão construtivo para os fabricantes, né, para os usuários da rede, né? Quando eu falo usuário, até não me expressei bem, mas porque qualquer cidadão aí, né, lembra lá o código lá, né? O BA1 são pessoas inadvertidas, ou seja, pessoas que, embora sejam adultas aí, tenham feito o segundo grau, né? Não têm um conhecimento suficiente sobre eletricidade, né? E sobre questões aí de segurança, né? Segurança do trabalho, NR10 e tal, né? São pessoas inadvertidas que não têm ou um treinamento, uma capacitação como eletricista, ou um curso técnico, e muito menos, né, um curso de engenharia elétrica. Aí já o BA4, né, o BA4 já é
eletricista, né? Ou um eletricista predial ou industrial, né? Ou de redes, ou de linha viva de distribuição, ou linha viva de transmissão. E já o BA5, né, compreende o profissional aí da engenharia, compreende o eletrotécnico, compreende, né, ele não é muito novo, né, mas é bem recente aí, né, que é o tecnólogo. Aí, obviamente, seria o tecnólogo em eletrotécnica aí, né? Então, esses profissionais que têm conhecimento aí suficiente, né, não só para se proteger dos riscos da eletricidade, mas também para projetar, para fazer consultorias, análises e relatórios, né, tudo isso que a gente vem treinando aí ao longo do curso. Então, esse seria o padrão da rede de distribuição. Eu tenho o padrão de projeto, aí foi projetado para suportar 15 kV. Ele tem a tensão de linha 13,8 e a tensão de fase de 7.967. Agora, quando o padrão de projeto é o 36,2 kV, a tensão de linha dele, ó, é o 34,5 e a tensão de fase é na casa aqui dos 19.919, né? Ou seja, praticamente 20 mil volts aqui. Ah, professor, então esse é o padrão, né, construtivo, é o padrão de níveis de tensão, né, que chega no primário. Então, o objetivo é pegar a tensão aqui do primário, né, e diminuir ela para um nível em que o consumidor residencial, o consumidor industrial, ele consiga, né, utilizar os seus equipamentos, né? Então, todo equipamento, não importa se é uma indústria, né? Todos os equipamentos são ancorados aí na baixa tensão. Então, a gente falou agora de padrão construtivo. Fazendo aqui um retrospecto aqui, ó. Lá na geração, né? Basicamente o projeto elétrico da geração, você pega o equivalente mecânico, por isso que eu já pulei logo desse slide aqui, né? Você pega o equivalente mecânico, que ó, tem as variáveis aqui, é a altura multiplicada pela vazão, esse Q é maiúsculo aqui, né? Geralmente o pessoal, principalmente quando você estuda eletricidade, né? Você confunde com quantidade de carga total, né? Você tem um corpo aqui esférico aqui, né? E esse corpo esférico aqui tem uma quantidade de carga, né? Que é o número de elétrons multiplicado pela carga fundamental lá, né? Acho que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, né? Que é a carga elétrica fundamental da partícula aqui do elétron. E ele vai ter um quantitativo, né, máximo aqui que vai se acumular nesse corpo esférico aqui, né, de quantidade de carga. Então, não confundir com esse Q aqui, da quantidade de carga aqui dos elétrons, né, em Coulomb. Esse Q aqui maiúsculo é lá da parte de hidráulica, né, da parte, geralmente o pessoal aí da engenharia civil, né, quando faz os projetos aí de saneamento, né, os reservatórios aí, né, por gravidade, né? Ou então utilizando uma bomba de recalque, né? Para levar para um lugar mais alto e depois por gravidade ser distribuído aí pela malha urbana né, para os clientes aí, né? Então você tem a altura, o equivalente mecânico, né? A vazão em metros cúbicos por segundo, né? Lembrando que 1 metro cúbico dá 1.000 litros, né? E a aceleração da gravidade aqui, esse valor aqui, ele vale até, você tem a esfera terrestre aqui, né? Até mais ou menos, se não me falha a memória, até 500 metros aqui do nível, né? Do nível, se não me engano, acho que é do nível do mar aqui, você tem esse valor. Acima dele dá uma variação aí, né? Beleza, então esse cálculo aqui, ó, pegando esse cálculo hipotético aqui, ó, você tem a altura dessa hidrelétrica aqui, você tem a vazão, ó, 4 metros cúbicos por segundo, ou seja, 4.000 litros aí por segundo,
e aceleração da gravidade, né, dos elementos, o, cada porção ali de água ali, né, o pessoal aí da hidráulica chama de elemento de fluido. Então, fazendo a multiplicação aqui, ó, a potência hidráulica dessa hidrelétrica aqui, ó, deu na casa de não, 470,88 quilowatts de potência aí. Aí, geralmente nos projetos, por exemplo, um projeto aí de uma usina eólica, uma usina solar, geralmente você faz esse cálculo aqui, ó, com uma eficiência aí de 85%. Se eu não me engano, na solar aí os cálculos que até a VEG ela ministra cursos, né? Seria interessante vocês entrarem não só no canal aí do Senai, né, mas no canal aí dos fabricantes, né? Existem cursos gratuitos aí que eles ensinam a fazer cálculo, né? Aí, geralmente a gente coloca essa variável aqui, né? A gente ter uma garantia aí, considerando as perdas aqui, né, o atrito dos elementos de fluido aqui na superfície, quanto menos áspera essa superfície aí, a queda aqui d'água, né, que aí ela vai turbilhonar aqui no gerador e depois vai ser expelida aqui para o reservatório de captação, né? Então, essas perdas aí, né, do equivalente mecânico é na casa aí de 85%. Então, ó, multiplicado aí por 85% aí, né, 0,85 aí vai dar uma potência, vamos dizer assim, real aí de entrega dessa hidrelétrica aqui, dessa turbina aqui, né? A gente está calculando uma turbina, deu na casa aí de 400 kilovolts aí, ou quilowatts, desculpa, né, de potência. Daí, ó, você pega esse equivalente mecânico, né? É o EM, né, o equivalente mecânico, né, ou, né, você pode também falar que é energia mecânica, né, que é a energia potencial, você tem um potencial gravitacional, mais a energia, né, a conservação de energia, lembra lá das leis de Newton, né? A energia mecânica é a união da energia potencial com a energia cinética. Ok, então esse equivalente mecânico, dado o construtivo que eu tenho aqui do gerador, né? A equação, vamos dizer assim, a equação genérica aqui de um gerador e de uma fase, né? A raiz, e já que é um sistema trifásico, né? Você tem a raiz de 3, a tensão de linha, isso é importante, pessoal. Tensão de linha é isso daqui, ó. Já deixei de propósito aqui, ó. Esse VL, ele está traduzindo aqui tensão de linha. Na verdade, quando eu falo tensão de linha, é a tensão entre fases, né, entre fase A e B. Ah, então eu estou basicamente pegando duas fases ali do gerador ali, né? Então, dois polos, cada dois polos, pensando numa máquina elétrica, né, na parte de arquitetura, né? Cada dois polos aí eu teria uma fase, vamos dizer assim, uma fase singela, né? Mas lá na geração de energia, eles conectam em série os indutores, né? Os indutores que ficam ali nos polos aí do gerador, né? Para que um polo, né, vire dois, né? Sempre eles ficam de lado ali da máquina, né? E aumenta a quantidade de tensão ali que ele pode gerar, né, naquela máquina ali, né? Limitado a três fases, né? Então, eu tenho a tensão de linha, que é a tensão entre fases, né? A corrente de linha, que também é a corrente entre fases. Aí, quando eu falo linha, eu falo em arquitetura triângulo, né? Tanto da tensão quanto da corrente. E o cosseno de φ aí, né? A, o defaseamento aqui, né? É o ângulo de defaseamento. Lembrando que nas equações gerais lá, a gente considera como ela senoidal, né? Mas senoidal, na verdade, vamos dizer assim, é um referencial aqui dentro do ciclo trigonométrico aqui, ó. O senoidal, né? Geralmente o cosseno ele fica no eixo X, o seno fica no eixo Y. Aí quando você vai fazer um senoidal aqui, né?
geralmente você tem o eixo do eixo do seno, o eixo do cosseno, e você tem o outro eixo aqui seria o, o arco, né, o arco cosseno, ou o arco seno, por exemplo, relacionado a 90 graus aí, por exemplo, aí de defaseamento, tá bom? E aí o cosseno, mudando aqui de cor, ó, só para não. Aí o cosseno aqui, ó, eu pegando aqui 90, aqui 180, ó, 120 graus aqui, ó. Se eu olhar melhor, se eu olhar aqui nessa, vamos dizer, nesse prisma que essa onda que eu chamo de senoidal, eu vou falar que ela é seno. Agora, se eu iniciar aqui, ó, o ciclo trigonométrico aqui, ó, nesse ponto eu posso falar que ela é cossena aqui, tá bom? Então aqui é o equivalente, você calcula o equivalente mecânico e traça o equivalente elétrico lá na geração, né? Aí eu não vou ficar muito aqui nesse ponto, porque a gente só está fazendo um recordar e viver lá de instalação elétrica do CEP, né? É, essa questão aí de grupos, né? Grupo A, grupo B, né? A gente viu lá em eficiência energética. Vamos aqui já falar de questão de projeto. Só, como se diz, só fazer uma pincelada aí nos teoremas aí para você elaborar, né? O saber qual que é o nível de tensão, nível de potência que você vai em um projeto de linha de transmissão, né? Basicamente, eu peguei de um livro aí acho que é Newton Pinto, deixa eu ver só, isso, de sistemas eletropotência, né? Você tem esse critério aqui de Alfred Steel, né? Essa equação aqui, igual tá falando aqui, ó. Ó, tensão é a tensão da linha, né? Da linha. Aí você tem que pensar nas torres, né? Linha de transmissão, o vão aqui, ó, a próxima torre aqui. Então a gente está falando de linhas de transmissão, de LT, né? Então a gente tem esse cálculo aqui, esse método de Steel, né? Ó, é potência máxima por fase, né? A ser entregue num comprimento L aqui, ó, comprimento L da linha de transmissão em quilômetro, então a unidade de medida aqui já está setada em quilômetros, né? O do L. A potência, o P aqui o projeto vai ser em kilovolts, né? Que essa linha de transmissão vai entregar entre o transformador lá da geradora de energia até chegar no transformador da subestação de potência, né? Ou seja, do transformador da subestação de potência que sai lá da hidrelétrica, que sai de uma eólica, aí, por exemplo, até o transformador que vai chegar aqui num centro urbano, tipo Colatina aí, né? Então você tem esse método aqui, o método de Steel, essa equação, e você tem também um critério natural. Esse critério de potência natural, vocês vão entender agora aqui, ó. Ó, já a potência aqui, ó, para utilizar essa fórmula aqui, ó, a unidade de medida diferente do critério de Steel aqui, ó, que é em kilovolts, né? Agora são em megavolts, 10 elevado a sexta aí. Volts não, watts, desculpa. Agora a próxima variável aqui, né? O nível de tensão, ele vai ser dimensionado em kilovolts. Aí sim, tensão é kilovolts. E esse Z aqui, lembrando que é a impedância. Lembra lá que a impedância, você tem os equipamentos resistivos que estão no sistema elétrico de potência, né? Você tem os equipamentos que eles podem ter, né, indutores aí, basicamente eles têm uma reatância, né, que é uma resistência, uma resistência influenciada aí por indutores, né, ou equipamentos, né, tipo transformador,
gerador, motor elétrico, né? Que são influenciados por essa arquitetura indutiva, que aí eu chamaria de reatância indutiva, e equipamentos que têm, né, um quantitativo aí de capacitores, né? Eles não precisam ser só capacitores, mas eles têm um embarcado aí. Tem equipamentos que você tem embarcado capacitor e indutor, né, juntos aí, né? Às vezes o que tem a maior quantidade de capacitância ou indutância, aí você vai chamar de reatância capacitiva aqui, né? Então essa natural aqui, ó, se você refazer essa equação, você vai reconhecer aqui, ó, não é? Tensão em quilovolts é igual a raiz quadrada, quando não tem nada aqui é 2, né? Raiz quadrada da potência em megawatts multiplicado pela impedância aqui da linha de transmissão, né? A tensão que ela vai entregar, né? Que ela vai transportar, eu já ia falar teletransportar, né? Aí já viraria Star Trek. Que ela vai transportar lá do transformador da hidrelétrica até o transformador né, do centro urbano aí de Colatina, aí, por exemplo, né? Ele é influenciado aqui por essa equação, né? Se você remontar ela aqui, ó, tem desse lado aqui raiz quadrada, os dois multiplicando, é a mesma coisa que eu dizer que a tensão ao quadrado é igual à potência multiplicado pela impedância ou a resistência, né? Se eu isolar a potência aqui, ó, que vai ser em megawatts aqui, ó, passa a impedância para lá, fica o quê? Potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela impedância. Lembra lá do primeiro grau? Ó, essa equação você já viu ela, ó. Tensão ao quadrado dividido pela resistência, né? Equipamentos resistivos, né? Professor, de onde que brotou essa equação aí? Lembra que a equação de potência, por isso que fala potência natural, né? Ela não é tensão multiplicado por uma corrente. Primeira lei de Ohm lá, ó, resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Se eu pegar aqui, ó, a primeira lei de Ohm aqui, ó, isolar aqui a tensão, ó, isolando aqui, ó, passa o corrente para cá, ó, fica tensão é igual a resistência multiplicado pela corrente. Se eu pegar a tensão e substituir aqui, ó, na equação da potência, vai ficar, ó, resistência, eu falo que ela é impedância, né? Então, a impedância multiplicada, né, vezes a corrente, que eu substituí esses dois, vezes a corrente novamente aqui, que vai dar o quê? Vai dar impedância vezes a corrente ao quadrado. Do mesmo jeito, se agora eu isolar a corrente, né? Eu passo a corrente para cá, né? E passo a resistência para o numerador aqui, ó. E a resistência, lembra que ela é o quê? No sistema de potência, ela é uma impedância. Aí, do mesmo jeito, ó, vou substituir agora na equação da potência aqui natural, né? A corrente aqui, ó, no lugar da corrente, eu vou colocar, né? Tensão dividido pela resistência ou impedância, né? Tensão vezes tensão, né? Tensão ao quadrado. Então ficou tensão ao quadrado dividido ou pela resistência, no caso de resistivo, ou pela impedância, já que nós estamos falando de CEP. Ah, professor, estou entendendo. Então vocês estão vendo? Existe o cálculo teórico, né? O equivalente mecânico, para eu converter para o equivalente elétrico, né? A equação que eu mostrei agora há pouco. Eu tenho o equivalente aí do projeto da linha de transmissão, né? O construtivo, ela tem que ter uma altura X, né? Ela tem que ter uma distância que, por exemplo, entre, né, entre as fases aqui, ou entre a fase e o solo, você precisa fazer a roçagem aqui na linha de transmissão, que é o que a gente chama aí de faixa de servidão, né? A limpeza de faixa de servidão, para eu ter uma distância regular aqui, ó, entre a fase e o solo. Ah, você tem o projeto, a relação de construção dos fios aqui, né? A proporção de alumínio, que é esse daqui, em relação ao aço, né? Que é esse, o interno aqui, ó. Você tá vendo? Tem vários fios de alumínio, vários fios de aço
aqui internamente aqui, né? Então o projeto é isso, é você pensar, né, as equações que vão se adequar ali para você dimensionar, por exemplo, na geração mecânica, para você dimensionar a relação na parte aí de elétrica, né, das máquinas elétricas em modo gerador, né, unir e fazer esse dimensionamento da linha de transmissão, né, que equações, né, qual que é a distância que eu vou utilizar aí, né, vou ter que considerar também a segunda lei de Ohm, né, para definir a queda de tensão na rede, vai aparecer um novo efeito aí que você não vê ele em circuitos internos aí, né, de uma casa, de uma indústria, né? Você só vê isso em circuitos aí de distribuição e principalmente em linha de transmissão, que é o efeito capacitivo, né? Efeito capacitivo entre o cabo e o solo, que aí você vai ter que fazer uma compensação, né? Ou basicamente você vai ter que projetar um sistema para ele consumir essa potência capacitiva, né? Esse reativo da rede, né? Que acumulou capacitivo. Então você tem perdas de tensão na linha, você tem formação de potência reativa, que basicamente vai aumentar o efeito Joule na linha, né? Então você tem que considerar tudo. O projeto é isso, é você pegar os cálculos matemáticos junto com os detalhes construtivos, já que é algo ali físico, né, que vai transportar energia. Você não pode deixar que essa energia é, é, põe em risco as pessoas, né? Não só os usuários que lidam com a rede, né? Com a montagem e manutenção, mas os usuários BA1, né? Então você tem que fazer esse balanço aí para o projeto. E daí, finalmente, passei um pouco do horário aqui, mas e finalmente a gente chega na parte aqui de critérios de projeto, né? O projeto elétrico para, né, uma rede de distribuição, que basicamente são o quê? É a mesma coisa, só que numa escala menor da linha de transmissão. Você tem as equações de potência, você tem as distâncias, e se o cabo é nulo, você vai ter que ter uma distância maior. Se o cabo provém de uma rede compacta, a distância entre as fases são menores aí, né? E basicamente um projeto de distribuição, pessoal, voltando aqui, o transformador, ele converte a média tensão, né, a tensão de média para baixa. Ele vai fornecer, primeiro é a conversão de energia para um nível de tensão que o usuário residencial, industrial, comercial consiga utilizar. Segundo, é para você, né, não só levar energia para esses pontos, né, mas assim, geralmente industrial e um grande comércio, o transformador da rua não vai ser o suficiente para fornecer energia para ele. Aí o que que vai acontecer? Vamos fazer de conta aqui que essa parte aqui é a parte interna aqui, ó, os muros aqui, ó, dessa indústria. Aí nessa indústria, em vez de igual essa casa aqui, ó, essa casa aqui eu pego energia direto da baixa tensão, levo aqui para o padrão de energia e o cliente vai utilizar a energia direto da baixa. Já uma indústria, eu não posso pegar esse transformador que está aqui na rua e fornecer energia direto da baixa tensão dele para essa indústria aqui, porque a potência é muito alta. Você tem muitas cargas. É o que que eu faço? Eu, né, o projetista, ele pega, projeta que pode ser uma subestação ao tempo aqui, né? Em um poste aqui dentro da unidade consumidora aqui da indústria, aí vai pegar direto da média tensão aqui, ó, do primário dele, converter para o secundário, aí em média, os transformadores da rua aqui, pessoal, eles são de 75 é, kilovolt ampere a 112,5 kilovolt ampere. Na média, viu? Mas na maioria, pelo menos aqui em Goiás, aqui, você vê bastante de 75. Quando, né, o local é muito grande, aí você vai aumentando, 112 e por aí vai, né? E o transformador de um cliente,
você, por exemplo, minha carga aqui é de 112,5. Minha carga é de 75. Então, eu vou pôr um de 75 ou um de 112,5 aqui. Ou eu vou pôr, sei lá, um de 150, ou um de 225, ou um de 300, ou um de 500. Aí, quando eu preciso de potências maiores, eu vou ter que fazer uma subestação ao tempo aqui, num poste, ou então vou ter que fazer uma cabine aqui, igual a gente viu lá na matéria de instalações do CEP, né? Uma cabine onde tem um transformador de 500 aqui, mais outros de 300 e essa ligação é aérea, e depois, né, daqui de dentro aqui ela vai virar subterrânea, vai passar para o transformador e para um quadro de distribuição aqui, igual a gente viu lá em manutenção elétrica predial industrial, mais ou menos isso. Então, hoje, essa aula aqui, eu aproveitei, pessoal, porque nós temos aqui, ó, três atividades e exatamente quatro encontros aí. Então, eu aproveitei para a gente fazer logo essa introdução, para eu não começar a analisar as questões aí antes da gente, né, abrir a mente mais para essas questões, né? Então, na próxima aula, a gente vai falar da atividade, da primeira atividade, aí na terceira a gente fala da segunda, e na última aí da terceira atividade. E dependendo, pessoal, até na próxima semana eu posso falar da atividade um e da atividade 3, por exemplo, ou da atividade 2, né? Eu vou mostrar aí como que vocês vão proceder aí para gerar, né, fazer essas atividades aí. Lembrando aqui, ó, que eu vou deixar os links aqui. Eu peguei, fiz uma pesquisa aqui, ó, para o portal da empresa aí de Força e Luz aí de Santa Maria, né, da região de vocês aqui, ó. A gente tem os downloads das normas técnicas de distribuição da sua região. Esse daqui eu vou mostrar mais para frente. Esse daqui é o da Equatorial. Eu não sei, ainda não achei o site que é desse esse sistema SICAP aqui, é porque antigamente para você aprovar qualquer tipo de projeto, predial, industrial ou residencial, você ia lá na sede, né, lá da sua cidade, né, da concessionária de distribuição e daí dava entrada no projeto. Hoje em dia, né, você se forma aí como eletrotécnico ou como engenheiro eletricista, né? Aí a sua concessionária tem um sistema, eu acredito que acho que todas aí do Brasil têm isso atualmente. Daí, esse sistema que eu estava vendo, login e acesso, depois que você se formar aí como eletrotécnico, como engenheiro eletricista, você vai solicitar na sua concessionária um cadastro, aí tem os contatos aqui, né? Esse aqui é o do de Goiás, né? Não sei como é que é aí em Santa Maria, né? Então você vai. É igual você criar um e-mail, é igual você criar o seu login quando você pegar o seu diploma e for validar lá no Conselho Federal dos Técnicos, né? Que aí você vai ligar um login, criar um login, criar uma senha, para que todo o serviço que você for fazer, você vai gerar uma RRT, né? Um registro de responsabilidade técnica aí, né? Então, aqui você termina aí o curso, né? Pega a sua carteira aí de técnico e daí você vai fazer o cadastro para todo e qualquer projeto que você for assumir, você vai fazer o login com a sua senha e dar entrada no projeto predial, no projeto industrial ou de rede de distribuição e por aí vai. É um link parecido com esse daqui. Eu estou pegando esse porque é o que eu tenho o cadastro aqui, é o que eu tenho conhecimento, tá bom? Então é isso, pessoal. Desculpa aí ter levado um tempo a mais aí, né? Mas foi necessário aqui para essa aula de hoje. Vou parar aqui a gravação de hoje, compartilhamento, né? E aguardo vocês aí na próxima semana aí com a segunda aula, né? E propriamente dito, nós vamos falar do projeto em si, como é que dimensiona, vamos ver a atividade, né? Já dando spoiler, já passei o material aí para o professor de vocês poder, né, mostrar como é que é ele aí no momento presencial, tá bom? Fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula. Vou parar aqui a gravação, já deixar renderizando.